mas você tem condições de, inclusive, fazer parceria com a iniciativa privada, que já tem monitoramento próprio, de fazer isso dentro ali no CICC, no Centro Integrado de Comando e Controle, para que a gente possa ter esse sistema de monitoramento para avançar no combate à criminalidade. Você passa na Presidente Vargas, são sempre os mesmos pivetes ou os mesmos criminosos que fazem aqueles roubos lá de joias, de carteira, são sempre os mesmos. Se você pegar as reportagens, vai ver que são sempre os mesmos que estão cometendo esses crimes. Se você implementa esse software de reconhecimento facial, na hora que ele pisar na Presidente Vargas ou em qualquer outro lugar, pum, vai ser reconhecido na hora. E a partir daí você manda o agente público lá, o pessoal de segurança presente, ou a polícia militar, ou a polícia civil, enfim, fazer lá o que tiver que fazer para poder impedi-lo que continue efetuando esses crimes. Estão querendo acabar agora com o Centro Presente, com o programa Segurança Presente, que é um absurdo, um programa que deu certo, que está reduzindo os índices de criminalidade, que dá aumento da sensação de segurança para as pessoas, que custa barato. E eu volto a dizer, os caras não têm 5 milhões para manter o Centro Presente, o programa Segurança Presente, mas quer gastar 200 milhões de reais para manter posto de vistoria do Detran. É o que eu volto a dizer, falta estabelecer prioridade nesse Estado. Então é totalmente possível avançar, botar o software de reconhecimento facial dentro dos transportes públicos também, isso inclusive ajuda a dar mais segurança para as mulheres aí que são constantemente assediadas, enfim, afetadas nesse processo. Então é totalmente possível a gente avançar e eu volto a dizer, se priorizar essas áreas essenciais, se implementar gestores dentro dessas áreas, a gente vai avançar muito. Foi uma comoção geral quando eu anunciei que na minha gestão não teria secretário de segurança. Ah, tu é maluco? Como é que vai ser? Não, eu preciso de um gestor à frente da Secretaria de Segurança Pública. Não necessariamente um militar. Pode ser, pode não, vai ser um gestor especializado em segurança pública. Eu até, por coincidência, tinha convidado a Marta para coordenar, a delegada Marta Rocha, para coordenar todo o processo de segurança pública do meu governo. Mas dentro do CICC, que vai ser o órgão mais importante de segurança pública no meu governo, que é quem vai estipular as metas, cobrar resultado, como qualquer empresa, trabalha na Petrobras, lá você tem um modelo de gestão, que estipula lá as metas e tem uma política de resultado. Você tem contas a prestar para alguém. Por que no Estado não tem? Aí tem que montar uma estrutura monstruosa de secretaria e tal, enfim, tem que acabar com esse modelo, vamos fazer uma gestão profissional. Você vai dentro da iniciativa privada, é um modelo completamente diferente do que é o do setor público. A gente tem que rever isso, tem que valorizar o profissional que trabalha, mas ao mesmo tempo lembrar ele que quem paga o nosso salário é a população e que nós temos obrigação de prestar um serviço público de qualidade. Acho que mudando essa cultura a gente vai poder avançar muito na questão da gestão do nosso Estado. Pedro, obrigado. Eu queria trocar um pouquinho aqui de tema, falar com você sobre um tema que é muito caro aqui, a associação, e a gente vê a nossa base aí pelo Estado, principalmente aqui na região do Grande Rio, apanhar muito em todos os sentidos, que é o tema da mobilidade urbana, tá certo? E evidentemente que, inclusive, esse tema aí tem dado uma confusão enorme, problema de ônibus e confusões que a gente não precisa nem explicar aqui. No programa que o Hélio, o Paulo e o nome da Ângela vai te entregar aí no final, que é uma agenda positiva, onde a gente está listando 25 pontos que a gente sugere para o próximo governador, inclusive, uma das sugestões é a criação de uma autoridade metropolitana de transporte, para você ter um nível de coordenação realmente firme, que é uma coisa que você vê aí pelo mundo todo em grandes áreas metropolitanas. Eu queria entender um pouco a tua cabeça sobre esse problema de mobilidade urbana, principalmente sobre determinados modais, tipo metrô, VLT. Como é que você vê essa situação aqui? Que é um absurdo total. O cara que está lá em Japeri demora 3 horas para chegar na Zona Sul e 3 para voltar para Japeri. Quer dizer, não vamos nem falar de outros problemas que esse cara enfrenta na vida, tá certo? O que você tem em mente sobre isso? Olha, mais uma vez respondendo, falta gestão. Começando pela... Enfim, existe aqui no estado do Rio de Janeiro uma máfia do transporte, que é quem comanda todo o processo, através dos empresários de ônibus. E a própria Lava Jato, você vê lá delatores, só um delator falou que pagava por ano cerca de uns 60 milhões de reais de propina. Se você paga 60 milhões de reais de propina, só isso mostra que você tem uma gordura enorme
a ponto de ter a possibilidade de fazer redução de tarifa e a necessidade de relicitar todas as linhas de ônibus, reorganizar todo o processo, relicitar e reorganizar o transporte alternativo, as vans, as combis, enfim. Não tem condições de avançar se não tiver ajuda do governo federal e da iniciativa privada de fazer a linha 3 do metrô. Eu não posso ser irresponsável de prometer isso na área do leste fluminense, Niterói, São Gonçalo, enfim, Itaboraí, que seria muito importante, mas infelizmente o Estado não vai ter condições nesses 4 primeiros anos de fazer essa obra sozinho, né? Se tiver ajuda do governo federal, será muito bem-vindo. Mas, por exemplo, lá na Baixada Fluminense que você está se referindo, existe uma quantidade enorme de linha férrea que só é utilizada para transporte de carga, porque, segundo as más línguas, dizem que não pode colocar transporte de passageiro para não afetar as empresas de ônibus. Então, de cara, a gente vai licitar aí a compra desses vagões, vamos fazer toda a adaptação para poder implementar transporte de massa, para fazer a ligação aí com as linhas que vêm para o centro da cidade, que vai para a Zona Sul, para a gente poder avançar, ampliar e rever o bilhete único, que é muito importante, que também tem muita gordura, mas é totalmente possível avançar nisso também. Eu volto a dizer, tem que ter um gestor e tem que ter alguém com capacidade de impedir a corrupção. O que acontece no Detro é uma vergonha. O Detro nada mais é do que uma... É complicado generalizar, principalmente quando a gente não tem prova, mas, enfim, vou dar o exemplo do ex-presidente do Detro que está preso por corrupção, para não falar do atual, porque eu nem conheço, enfim. Mas, infelizmente, as informações que a gente tem é que as práticas são as mesmas. O presidente do Detro anterior estava a cargo e a função da empresa de ônibus. Quem pagava o salário dele, o salário não, quem pagava a propina mensal lá para ele eram os empresários de ônibus. E aí ele não está preocupado em reorganizar o transporte alternativo. Ele está preocupado em fazer com que nada interfira o lucro do empresário de ônibus. Aí a população passa a ser enfim, numa escala de prioridade, a terceira, quarta prioridade da questão de mobilidade. Então, enquanto a gente não tiver a capacidade de reverter esse processo, vai ser muito difícil a gente avançar nisso. Por isso que eu volto a dizer, não adianta colocar uma pessoa bem intencionada à frente do governo do Estado. Tem que ser alguém que tenha capacidade moral, que nunca tenha respondido a um processo para não ficar sendo questionado, porque quando você vai ser duro, vai ser austero, você tem que ter capacidade moral de poder cobrar isso. Imagina alguém que está envolvido em Lava Jato, que tem um monte de condenação, você vai ter a capacidade de estar lá cobrando alguma coisa nesse sentido de combate à corrupção. Segundo, que tenha capacidade de saber fazer o que está fazendo. Você vê o que acontece no Rio de Janeiro hoje, o prefeito é um cara bem intencionado, me parece uma pessoa honesta, mas não faz a menor ideia do que é gerir uma cidade. E aí acaba com essas consequências que a gente tem hoje. Então não adianta só ter uma pessoa do bem, tem que ser alguém do bem, mas que saiba fazer, que tenha capacidade de fazer. Eu volto a dizer, eu tenho 35 anos, eu entrei na política com 17 anos, mas todas as oportunidades que eu tive de estudar, de me qualificar, de me tornar um profissional melhor, de aprender, eu abracei, porque entendo que hoje na política a gente precisa de gestores, a gente precisa de pessoas com capacidade de montar equipe, de gerenciar, e de entender qual é o processo que a gente tem. Então, se botar uma pessoa bacana lá, que é ídolo ou qualquer outra coisa, mas enfim, mas que não faça a menor ideia, eu vou montar uma equipe, eu vou montar um time, eu vou escolher bem meus secretários. E aí? Se você não tiver a capacidade de gerir, de liderar esses funcionários, se você não tiver a capacidade de saber se o seu funcionário está fazendo o que é certo ou errado, ou vocês se imaginam na empresa de vocês colocar alguém lá que não faz a menor ideia do que é gestão, e mesmo tendo uma equipe boa por trás, essa pessoa vai ter capacidade de fazer com que dê certo. Bem, é o meu pensamento, Então, eu acho que é uma avaliação e uma reflexão que a gente tem que fazer com a população. É uma preocupação que eu tenho. Pedro, queria trocar o tema aqui outra vez. Você já falou aí sobre o problema de educação integral. Eu queria até que você fizesse aqui novamente uma explanação sobre o assunto. Eu também queria entender a tua cabeça sobre ensino médio. Tem 3 ou 4 semanas, apareceu uma avaliação horrorosa. Ensino médio aqui, que é uma tragédia para o estado do Rio. Qual é o seu pensamento sobre o assunto? E como a gente... Eu estava preocupado se eu estava falando muito, aí você pergunta sobre educação para mim, e falar pouco sobre educação é complicado, mas vou tentar ser sucinto. Vocês conseguem
Eu posso falar sentado mesmo aqui? Dá para... Eu estou incomodado aqui de não conseguir olhar para você, mas porque eu estou recém-operado e ficar em pé muito tempo para mim é complicado. Enfim, acho que primeiro eu quero falar do meu orgulho de ser candidato do PDT, de estar aqui representando o Brizola e Darcy Ribeiro. Depois de Brizola, infelizmente, não teve nenhum outro governador que colocou a educação como prioridade. Eu sou candidato a governador porque eu quero fazer com que a educação nesse estado volte a ser prioridade. Eu volto a dizer, a educação é que vai fazer a gente resolver, não a curto prazo, mas a médio e longo prazo, os principais problemas que a gente tem, principalmente o de violência. Eu volto a dizer, o Estado hoje é o maior fornecedor de mão de obra para o crime organizado, começando pelo fato de a gente ter 50% de evasão escolar. A gente não tem a capacidade de reter os nossos alunos em sala de aula, fazendo com que, enfim, crie atratividade, criem condições de fazer com que os nossos alunos fiquem dentro da escola. Primeiro porque competir com o crime organizado é muito difícil. Como eu disse, a Boca paga hoje R$70, R$80 a diária para um garoto desse poder trabalhar. Estou falando dos cabeças não, estou falando da ralezinha ali, do pequenininho na hierarquia do crime organizado. Então a gente está falando de uma concorrência muito difícil de você vencer. Então a gente precisa criar duas coisas muito importantes. Primeiro, reestruturar a grade curricular. A gente precisa ampliar a atividade esportiva e cultural justamente para fazer a escola ser mais atrativa, para que as crianças tenham vontade de ir para a escola. E infelizmente não vai ser com uma excelente aula de matemática que a gente vai reverter isso. A aula de matemática excelente vai servir para outras coisas muito importantes. Mas no primeiro momento a gente tem que fazer com que as crianças queiram ir para a escola. Então não tem outro caminho, tem que ser com atividade esportiva, cultural, fazer a FAETEC lá para dentro para fazer qualificação profissional e não é aqueles cursinhos que a gente está acostumado, não. Tem que ver o que a garotada quer fazer hoje em dia. Meu filho quer ser youtuber, por exemplo. Então tem que ver qual é a vocação dessa garotada para poder entender e colocar as atividades, não que a gente ache melhor, e sim o que os alunos e a comunidade escolar achem melhor. A gente precisa implementar aqui o que o Ciro fez lá no Ceará. O Ceará tem hoje 82 das 100 melhores escolas do Brasil. Porque, e detalhe, com menos de 1% de evasão escolar. 1% de evasão escolar. A gente tem 50% de evasão escolar aqui. E lá eles têm uma coisa que é muito interessante que a gente vai colocar aqui. Primeiro, atendimento individualizado. Eu estava falando da atividade esportiva, cultural, reforço escolar, porque as crianças não têm mais a cultura de chegar em casa, os pais fazerem o dever de casa, ajudar a estudar, enfim. Né? E aí acaba que a gente empurra a educação para a escola, quando na verdade a educação deveria vir de casa, só que a gente não dá à escola os instrumentos necessários para absorver essa nova responsabilidade. E por isso a necessidade de implementar dois profissionais que são muito importantes, assistente social e o psicólogo. Não só para ver a vulnerabilidade dessa criança, que às vezes pode estar entrando para o mundo das drogas, pode estar entrando para o mundo da criminalidade, mas também para fazer um atendimento individual de qual é a vocação que essa criança tem. E a partir daí inseri-la, né, no curso mais adequado ou na atividade mais adequada para ter uma chance maior de fazer com que essa criança seja um cidadão de bem. E o segundo, que é o mais importante, ou tão importante quanto, que é um projeto que tem lá de remuneração, de estágio remunerado. O Estado paga e ajuda a empresa a pagar o salário, o estágio desse jovem para poder estar na atividade profissional ou, se o cara quer ser jogador de futebol ou atleta, fazer uma bolsa atleta para isso, para que a gente possa financeiramente também passar a concorrer com o crime organizado. Isso também é possível e tem recurso para isso. No meu plano de governo, a gente fala de onde quer tirar. Nós temos 4 bilhões e 600 milhões só de fundo de combate à pobreza, que hoje a grande parte deles é para financiar empresários de ônibus, que a gente vai reverter uma grande parte para poder financiar esse projeto. Mas enfim, eu estou falando isso porque todo projeto que eu faço eu tenho cuidado de dizer de onde que eu tiro, para onde eu vou colocar. Mas como eu estou tentando ser o mais sucinto possível aqui, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, tem nas minhas redes sociais ou me perguntem de onde que a gente vai tirar dinheiro, para onde a gente vai colocar em cada projeto. Então assim, fazer a escola mais atrativa e concorrer financeiramente com o crime organizado, que eu entendo que sejam as fórmulas ideais para que a gente possa reduzir o problema de evasão escolar e da melhoria do crime organizado.